Bom dia, pessoal. Esse vídeo é sobre consentimento. Já vou avisando que eu tenho uma cola, vou tentar não divergir muito. E nós ouviremos provavelmente alguns gritinhos da minha filha ao fundo, né? Mas isso é inevitável. Então, por que eu quero falar sobre consentimento? Eu vi um vídeo no Facebook, alguns vídeos, na verdade, no Facebook, de um fotógrafo, se eu não me engano, britânico, que faz um trabalho junto a comunidades pobres africanas. Ele faz um trabalho, na verdade, mais especificamente com crianças. E ele leva doces, brinquedos e faz mágicas. Eu posso que é bonitinho ver uma criança reagindo com surpresa. Com surpresa. A mágica, ao mesmo tempo, é antiético, na minha opinião. Essas interações são antiéticas, mesmo que aconteçam com o consentimento dos pais. Porque consentimento é um conceito muito impreciso, vivo, mutável, e ele é muito complicado, em especial entre culturas. Tu nunca sabe com o que tu tá consentindo, e o consentimento depende de uma experiência prévia do que significam do que significa esse acordo que tu tá fazendo, né? Falando então um pouco mais sobre formas de consentimento, eu não acredito em consentimento em relações desiguais, assim como não acredito em consentimento em relações entre culturas. O que seria consentimento em relações desiguais? Por exemplo, quando tu assina um contrato, que é um consentimento, um contrato com o teu empregador. E esse contrato, por definição, já é uma relação meio desigual, quem paga e quem é pago, né? Então, eu acho que o contrato sempre está em questão e pode ser questionado judicialmente, no caso. Mas é comum, em relações desiguais, tu assinar contratos que te digam, por exemplo, que tu não pode se ausentar por doenças, e se isso acontecer, tu vai tirar isso em férias. Isso não acontece no Brasil, ou não acontecia, pelo menos antes do governo Bolsonaro, né? Porque nós tínhamos proteção da lei trabalhista que impedia que férias fossem tiradas por menos de 10 dias. Então, se por acaso tu ficasse doente por um dia, isso não poderia se constituir em férias. Agora, na Europa, isso é comum. Não estou dizendo que esse abuso é comum, estou dizendo que na Europa é comum tu tirar férias de um dia. Então, esse tipo de abuso pode acontecer. Nesses momentos a gente começa a questionar o que são direitos trabalhistas, né? E também a questão da concessão, do consentimento. O consentimento, ele não é verossímil em situações de relação desigual. Da mesma forma, se discute muito em redes sociais, desculpa, tá, mas eu ando numas redes sociais ou nos grupos muito nebulosos, muito estranhos, tá? Mas se discute, por exemplo, consentimento em relações incestuosas, né? E isso foi um assunto muito em pauta por causa de Game of Thrones, em que acontecia a relação incestuosa entre a Cersei e o Jaime, né? E muitas pessoas acham isso tem um apelo sexual, obviamente, senão não existiria o conceito de relação incestuosa, né? Mas eu particularmente acho que não existe consentimento em relações desiguais. Então, entre irmãos é desigual, existe uma relação de força, entre pais e filhos é desigual, existe uma relação de força, parentes e tal. Então, eu acho que não existe consentimento em uma situação como essa. É abuso e ponto. E daí
para meio que já finalizar, porque eu não quero que o vídeo seja muito longo, eu vou falar um pouco de consentimento sob a ótica de lendas, porque não é à toa que lendas existem, lendas e mitos e diabo 4, né? Então, vamos pensar assim, da mitologia grega, existe a lenda do rei Midas, que pediu a um dos deuses, não me lembro qual, para que ele tivesse o poder de transformar o que ele tocasse em ouro. Obviamente foi feito uma espécie de consentimento oral, verbal, né? E sim, quero transformar tudo que eu toco em ouro. E de repente esse cara se viu transformando a comida que ele comia em ouro e inclusive a própria filha em ouro. Obviamente depois disso ele viu que era um mau negócio, reclamou, pediu ao Deus que reconsiderasse, e o Deus reconsiderou, voltou atrás, ele foi restituído dos seus poderes humanos naturais, tá? Mundanos, e acabou sendo salvo dessa maldição, né? Então, consentimentos, mesmo que em algum momento tu considere que são benéficos para ti, podem no final se tornar uma maldição, como é o caso, por exemplo, de uma piada típica brasileira, né? Que é o cara resolve assim, puta, meu pau é pequeno. O brasileiro tem esse problema, né? O meu pau é sempre pequeno. Então, puta, meu pau é pequeno, e agora? Ah, achei um gênio. Então tá, vou pedir pro gênio que ele aumente meu pau, né? Só que daí o pedido é o seguinte: quero que meu pau arraste no chão. E daí o gênio, tem certeza? Tenho, quero que meu pau arraste no chão. Aí o gênio vai lá e corta as pernas do cara, e o pau tá arrastando no chão, né? Então, no fim das contas, o desejo foi satisfeito por vias completamente inesperadas e tornou-se uma maldição mais uma vez. Então, questões de consentimento são muito complicadas. Mesmo que tu ache que tu tá consentindo com algo e tu ache que tem clareza do que é que faz parte desse consentimento. Então, tu imagina entre culturas, né? Chega lá um fotógrafo que quer filmar os teus filhos, né? Uma cultura completamente diferente da dele. Tu vai lá e consente, achando que tudo bem, mas tu não sabe o que é que realmente tu tá com o que tu tá consentindo. E no final das contas, os teus filhos viram memes na internet, né? Como se fossem uns bichinhos felizes, ignorantes, mas felizes com alguma coisa que aconteceu, que foi inesperado, uma surpresa. E isso fica bonitinho, é tão bonitinho quanto vê um gatinho, quanto vê um cachorrinho. E o teu filho tá lá. Teu filho, a cara do teu filho, a identidade do teu filho. Então, eu realmente acredito que consentimento entre culturas é muito complicado, inexistente, né? Mas para dizer que não dá para trabalhar com consentimento, e retornando à minha cola, que eu já fugi um pouco, existe, por exemplo, uma situação de consentimento que eu acho muito interessante, que é a Lei de Proteção de Dados, por exemplo, aqui da Europa, em que tu consente com o uso dos teus dados, porém tu tem liberdade de voltar atrás nesse consentimento a qualquer momento, né? Então tu pode revisitar e retirar esse consentimento. Isso sim é uma situação de consentimento maduro, que evolui com o tempo e que está amparado por conhecimento, né? Então, à medida que tu vai conhecendo o que tu está consentindo, tu vai tomando novas decisões. Eu acho que essa é uma situação de consentimento com a qual eu consigo conviver. Esse vídeo basicamente fala sobre algo que me incomoda, porque eu acho que
consentimento parece uma palavra-chave, assim. Tudo pode. Foi consentido, tudo pode. Inclusive, por exemplo, o sexo, assim. A menina consentiu, a gente foi juntos pro motel, né? Fomos juntos pro motel e daí aconteceu e tal, tava tudo bem. De repente, ela achou que não tava legal. Mas ela já tinha consentido. Não, ela tinha consentido. Ela não consentiu mais. A partir do momento em que ela reclamou, é estupro, ponto, né? Então, a questão do consentimento... O consentimento não é e nunca será algo imutável. Está sempre em evolução. E eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Se tem alguma coisa que eu gostaria que outros aprendessem é que consentimento pode sim ser revisitado. Então, acho que esse vídeo ficou meio sério, mas eu acho que o assunto também é sério. E acho que é isso. Beijos, tchau, tchau.